não sei se você sabe, mas hoje é realizado em todo o mundo o DIP, é o Domingo da Igreja Perseguida. Então, o Ministério Portas Abertas tem realizado esse evento há vários anos para lembrar as igrejas da perseguição que vários cristãos estão sofrendo ao redor do mundo. E, de acordo com o Ministério Portas Abertas, perseguição é quando cristãos experimentam pressão ou violência por causa da fé no Senhor Jesus. Agora, imagine uma perseguição extrema. Uma perseguição extrema que atinge o grau mais alto ou mesmo ultrapassa os limites consideráveis razoáveis. Talvez nós nem imaginemos o que seria esse tipo de perseguição. E essa realidade, ela está presente nos 11 primeiros países colocados na lista mundial de perseguição atualizada nesse ano de 2023. E os países são Coreia do Norte, Somália, Iêmen, Eritreia, Líbia, Nigéria, Irã, Afeganistão, Sudão e Índia. Muitas coisas estão relacionadas nesses países que causam essa perseguição. E uma delas é a maioria muçulmana de boa parte desses países. Pelo menos dos 11, 9 são de maioria muçulmana, e a tática da opressão islâmica ela é utilizada nesses países. Então, alguns grupos extremistas islâmicos ou até jihadistas, eles atuam abertamente sem punição nesses países. Principalmente em países como Somália, Iêmen, Nigéria e Paquistão. Então, nesse momento, vários cristãos estão perdendo a sua liberdade ou até perdendo a sua vida por conta do anúncio do Evangelho. Nós somos privilegiados, porque nós estamos em um país que até então nos concede a liberdade de cultuarmos ao nosso Deus, mas esse não é a convivência ou a realidade de muitos irmãos aí ao redor do mundo. A pergunta que nós precisamos fazer para nós, para nossa avaliação, é como que esses irmãos em Cristo, diante dessas situações complicadíssimas, eles podem contemplar o cuidado providencial de Deus. Como é que, em meio à perseguição extrema, à dificuldade extrema, esses irmãos conseguem olhar e detectar o cuidado providencial de Deus? E a resposta que o apóstolo Paulo diz, ela traz para nós, aliás, ela diz respeito à necessidade de mudança de perspectiva por parte dos discípulos de Jesus diante dessas situações. E como aponta o Sahriun, ele vê as coisas, o cristão, de uma perspectiva espiritual. O desafio para nós, diante dos problemas, inclusive diante do cerceamento da nossa liberdade por conta da pregação do Evangelho, é nós termos uma mudança de perspectiva. Nós precisamos encarar a realidade de uma maneira espiritual. E essa perspectiva amadurecida, transformada, ela é a representação de um grau de maturidade na nossa vida e de maturidade que traz liberdade para nós. Traz liberdade, mas também traz segurança. A vida cristã, ela deve nos levar cada vez mais a um grau de profundidade e percepção diferente do que nós tínhamos antes do encontro transformador com o Senhor Jesus. Se hoje em dia, quando nós conhecemos a Cristo, nós não conseguimos enxergar as coisas diferentes daquilo que nós, ou da forma que nós enxergávamos antes, nós precisamos parar e repensar a nossa fé, o nosso cristianismo. Então, desse modo, os nossos valores, as nossas perspectivas e a maneira que nós encaramos o que acontece ao nosso redor precisa urgentemente passar por uma profunda mudança. E se não compreendermos essa mudança radical, nós ficaremos estagnados, sempre no mesmo lugar, parados, estacionados, tentando viver os valores antigos de uma vida nova. Então, nós estamos em uma nova vida, e nós precisamos ver essa nova vida com as lentes que Deus nos deu
atualmente. Nós não podemos viver a vida atual sob a perspectiva antiga, da maneira que nós antes a observávamos. E essa é a preocupação do apóstolo Paulo no texto que nós iremos analisar hoje à noite. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Nós iremos ver o progresso do Evangelho, apesar dos motivos para o seu retrocesso. Ok. O progresso do Evangelho, apesar dos motivos para o seu retrocesso. O que o apóstolo Paulo afirma, na verdade, aí nos versículos 12 até o versículo 26, é uma grande seção, nós hoje ficaremos até o versículo 18, pode ser expresso da seguinte maneira: com a conversão, todas as coisas em nossa vida mudaram. O que vocês acham que é perda, na verdade é ganho. O que acham que é fraqueza, é força. Quando acham que eu estou desanimado, estou renovado no Senhor. Quando acham que o mundo está indo de mal a pior, afirmo que tudo está debaixo do grande projeto de Deus. Se nós pudéssemos olhar para essa passagem do capítulo 1, verso 12 até o 26, nós poderíamos parafrasear a ideia do apóstolo Paulo exatamente dessa maneira. O fato aqui é que Paulo ele traz uma espécie de descortinamento para a nossa visão. Ele nos dá uma nova perspectiva de como nós devemos analisar as situações, inclusive aquelas mais difíceis, aquelas mais complicadas. Aquilo que para algumas pessoas é desespero, para nós é o cumprimento da palavra do Senhor. Nós temos tranquilidade porque tudo já nos foi dito pelo Senhor, pela sua palavra, e Ele já nos falou, nos comunicou que todas as coisas estão debaixo do seu poder, do seu controle. E nós podemos ver a vida a partir de um outro olhar. As pessoas que você e eu nós conhecemos, elas não têm essa perspectiva. Elas não conseguem enxergar em cada situação da vida o agir de Deus. O poder de Deus transformando, cuidando, controlando, dirigindo todas as coisas, mas nós temos de fato essa oportunidade. O apóstolo Paulo estava preso em Roma e ele estava aflito pela igreja de Filipos. Nessa igreja havia alguns problemas. Você lembra aí, se você olhar para o capítulo 4, versículo 2, Paulo menciona que havia um atrito entre duas irmãs na igreja. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Além desse caso específico, a igreja ela enfrentava outras dissensões entre os irmãos, como fica bem patente aí no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 4. A igreja sofria e estava enfrentando algumas divisões dentro dela. Mas, além desses problemas, o texto de Filipenses, aí, capítulo 1, verso 12 ao 26, ele revela outra preocupação do apóstolo Paulo. Como é que a igreja em Filipos está encarando a minha prisão? Como é que eles estão observando o fato da minha pessoa estar presa? Essa é uma das preocupações do apóstolo Paulo, e ele queria que eles compreendessem que a prisão dele foi causada pela proclamação do Evangelho. E Paulo assegura a esses irmãos que, apesar de estar preso, ele continuava grato a Deus. Ele continuava agradecido a Deus por aquilo que ele estava fazendo em sua vida. Portanto, o apóstolo Paulo ele escreve essa carta aos Filipenses também para que a igreja ela não ficasse desanimada pelo seu sofrimento. Paulo estava sofrendo de fato, mas mesmo assim, paradoxalmente, ele estava alegre no Senhor, e ele queria que aquela igreja entendesse isso de uma vez por todas. E na verdade, ele lhes ensinou algo como: vamos encarar esse momento, um momento que eu, na verdade, estou vivendo, de uma nova
perspectiva, de uma nova maneira, com os olhos de Deus, não com os nossos olhos humanos, mas com o olhar divino. E este é um dos grandes desafios do Evangelho para eu, para você e para mim, para nós todos, ter uma nova atitude diante das circunstâncias da vida. É como se, em outras palavras, o apóstolo Paulo ele estivesse afirmando: eu sei que vocês estão aflitos por conta da minha situação, porém eu tenho uma outra percepção do que está acontecendo. Eu sei que aquilo que está acontecendo comigo está dentro de um plano muito maior. E a fé cristã, ela deve realizar isso no seu e no meu coração. Nós precisamos ter uma nova perspectiva diante das circunstâncias da vida. E eu queria, hoje à noite, junto com você, alcançar um alvo, alcançar um propósito. E o propósito é bem simples, é que você e eu, nós compreendamos a necessidade de analisar tudo o que ocorre em nossas vidas como parte de algo maior. A execução do plano redentivo dirigido por Deus. O que acontece com você, o que acontece comigo, não é um fato isolado. Muito pelo contrário, está dentro de uma grande história, de um grande plano redentivo, traçado, planejado, elaborado, executado e garantido por Deus. Nós precisamos perceber isso quanto antes. Mas como nós podemos observar essa verdade no texto de hoje? Quando nós olhamos aí para Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12, nós percebemos que o Evangelho ele estava progredindo por meio da restrição de liberdade do apóstolo Paulo. Não passou aqui, não respondeu. Se quiser passar aí, dá certo. Se você olhar para o versículo 12, você vai perceber isso. Leia comigo. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho. Então, o Evangelho estava, sim, progredindo por meio da restrição de liberdade do apóstolo Paulo. Paulo havia chegado até Roma de uma maneira que ele não havia planejado. Quando nós lemos a carta que anos antes ele havia enviado àquela igreja, nós percebemos que o desejo do apóstolo dos gentios era, de fato, compartilhar da presença daqueles irmãos. Compartilhar os dons que Deus havia dado tanto a ele como aos irmãos da igreja em Roma. Mas também o apóstolo Paulo, ele tinha a intenção de que aquela igreja fosse companheira dele, o ajudasse na sua pretendida missão de pregação do evangelho na Espanha. Paulo tinha muitos planos junto àquela igreja. E estar preso em Roma não estava nos primeiros itens da lista do apóstolo Paulo. Tenha certeza disso. Paulo planejava várias outras coisas, mas estar preso naquela cidade, com aquela igreja, isso não fazia parte dos planos iniciais do apóstolo Paulo. Mas os planos de Deus não são os mesmos planos dos homens. Os planos de Paulo não eram os planos de Deus. Se Paulo ele pensava em usar a sua liberdade, juntamente com o apoio financeiro daquela igreja em Roma, para alcançar vidas na Espanha, Deus queria usar justamente a sua falta de liberdade para estimular a igreja em Roma a testemunhar o evangelho ainda mais e alcançar vidas dentro da própria circunscrição de Roma, dentro do seu próprio quintal. Irmãos, isso é perturbadoramente espetacular. Nós não conseguimos compreender isso, captar na sua maior essência essa verdade. Paulo queria que os filipenses entendessem que tudo em sua vida, inclusive a sua atual situação de restrição de liberdade, estava
os seus mínimos detalhes, sendo conduzido por Deus para que o Evangelho ganhasse cada vez mais terreno, para que o Evangelho ganhasse cada vez mais espaço. E no versículo 12, Paulo ele faz uma transição da sua ação de graças e oração que nós já vimos, e ele usa em seguida aí um vocativo, uma palavra vocativa para se referir aos leitores filipenses. E a intenção do uso dessa palavra, de fato, é chamar a atenção deles. E Paulo os chama de irmãos. Paulo chama aquela comunidade de irmãos. Até o momento, é a primeira vez que essa expressão ela aparece no texto aqui de Filipenses, mas ela ainda vai ocorrer pelo menos 8 vezes em todo o decorrer da carta. E a respeito desse termo, fi, ele diz o seguinte: a expressão irmãos e irmãs é uma das imagens paulinas mais significativas para a igreja. Embora não seja exclusiva dos cristãos, essa utilização foi tomada por eles, preste bem atenção, para expressar a sua compreensão dos relacionamentos na comunidade dos que creem. Eles são irmãos e irmãs porque, antes de tudo, são filhos de Deus. Por meio do Filho do Senhor, cujo Espírito clama dentro deles na linguagem do próprio Jesus Cristo, Abba, Pai. É assim como nós observamos em Gálatas capítulo 4, verso 4 ao 6. Seu fim último desses irmãos e irmãs é conformidade à semelhança do Filho de Deus, o primogênito dentre muitos irmãos, como o próprio apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, verso 29. Assim, nessa carta aos Filipenses, além de Paulo usar esse termo como um vocativo, chamando a atenção dos leitores para a real identidade deles dentro da comunidade, Paulo também se refere como irmãos aos irmãos que estavam em Roma. Aquelas pessoas que faziam parte da igreja de Roma, capítulo 1, aí, verso 14, bem como algumas pessoas que estavam com Paulo já no final da carta, no capítulo 4, verso 21. Afinal de contas, os crentes em Cristo Jesus, eles são filhos de Deus. E, portanto, eles são irmãos e irmãs em Cristo. Eu queria chamar a sua atenção aqui, por favor. Aqui não é uma simples palavra que Paulo está usando. Na verdade, se eles não entendessem a natureza dessa identidade com Cristo, e dessa identidade de uns para com os outros, o argumento de Paulo daqui para frente não teria substância. Lembrem comigo que Paulo irá lutar nessa carta pela unidade da igreja, pela unidade daqueles que fazem parte dessa comunidade. E essa unidade ela só pode ser ligada, bem estabelecida, se eles tivessem a consciência de que eles eram irmãos e irmãs em Cristo. Filhos de um único Pai, por meio do seu Filho primogênito, o Senhor Jesus Cristo. Este, de fato, é um ponto importante e será levado em consideração pelo apóstolo Paulo em todo o desenvolvimento do tema, à medida que o seu argumento ele vai avançando na epístola. Então, Paulo, ele quer que esses irmãos e irmãs, eles tenham plena certeza do que ele irá falar agora. Por isso que ele usa aí a palavra cientificar-vos. Cientificar. De que tudo estava correndo com ele por conta de um plano muito maior do que o dele próprio ou de qualquer coisa que o apóstolo Paulo pudesse imaginar. Tudo isso estava contribuindo para o progresso do Evangelho. E segundo Lowe e Nida, a palavra traduzida aí como progresso, que aparece novamente no versículo 25, é uma metáfora militar. Essa palavra era usada dentro do contexto militar, que descreve um batedor que identifica e, se possível, remove obstáculos antes do avanço de um exército. Essa palavra significa avanço a despeito dos perigos e obstáculos que bloqueiam o caminho do viajante.
Entenda aqui o motivo de Paulo usar essa palavra. Porque o nosso contexto espiritual também é um contexto de batalha. Também é um contexto de guerra. E nesse contexto de batalha, o evangelho, ele avança. Há progresso no evangelho, mesmo em meio aos obstáculos. Os obstáculos, eles são retirados no caminho. E o evangelho, ele vai avançando cada vez mais. Independentemente das circunstâncias adversas, o evangelho estava ganhando espaço dentro da capital romana. E como nos esclarece Fi novamente, ele não quer que os filipenses eles fiquem ansiosos acerca do apóstolo Paulo. Porque as suas circunstâncias, em vez de serem um obstáculo, e a palavra grega para obstáculo é próscope, um obstáculo ao evangelho, como eles podiam muito bem acreditar. Na verdade, o evangelho estava progredindo. E a palavra aqui é próscope. A diferença é um S. A diferença é mínima. E Paulo exatamente queria trazer à memória desses irmãos exatamente essa semelhança. Aquilo que poderia vir a eles como um obstáculo, um impedimento, um retrocesso, estava servindo para o progresso do evangelho. Aquilo que estava acontecendo com Paulo não era motivo para o evangelho retroceder. Muito pelo contrário, Deus estava usando aquela situação para que o evangelho progredisse, avançasse. Próscope e não prócope. Paulo estava ciente de que Deus usava todas as situações para o avanço do evangelho. Promover o evangelho, na verdade, tinha sido a paixão do apóstolo Paulo a vida toda. Assim, ele pôde ordenar a sua vida em torno do evangelho, em torno do avanço do evangelho, em torno do desejo de fazer com que o evangelho progredisse cada vez mais. Quando o apóstolo Paulo ele olhava pelo retrovisor da história da redenção, ele poderia muito bem enxergar na história do povo de Deus muito bem esse padrão divino. É exatamente nas situações difíceis, nas situações adversas, onde o louvor verdadeiro ao Senhor ele surge. Como nos ensina o Hendrickson, tem sido assim em toda a história do povo de Deus. José, por exemplo, lançado numa cisterna e vendido como escravo, ele não cessa de magnificar a Deus e louvar a sua providência. O que foi que José disse lá no capítulo 37 e no capítulo 50 do livro de Gênesis? Não tenham medo, meus irmãos. O que vocês intentaram para o meu mal, Deus usou para o bem. Essa é a perspectiva correta. Essa é a maneira correta de enxergar as situações. Paulo conseguia olhar para trás e enxergar isso muito bem. Israel, o próprio Israel como nação, perseguido pelas hostes de Faraó. E aí logo em Êxodo, capítulo 14, verso 15, nós ouvimos o cântico do povo ao Senhor pelo seu livramento. Não era o poder do império de Faraó que faria com que eles retrocedessem, com que eles não chegassem ao destino que Deus havia prometido para eles. Muito pelo contrário, eles conseguiam enxergar isso, e isso gerava louvor ao Senhor. Pense comigo em Jó, despojado dos seus filhos, dos seus bens, terrenos, saúde, chega como nunca antes a uma visão muito mais profunda de Deus. Leia o começo da história de Jó, leia o seu final, de como ele mesmo disse: eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Pense na situação extrema que aquele patriarca passou. Mas aquilo serviu para que uma outra visão fosse concedida a ele. Pense no próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, por meio da sua morte sangrenta na cruz do Calvário, trouxe redenção, trouxe salvação.
Pense em Pedro e João em Atos capítulo 4, perseguido pelos líderes religiosos para que eles parassem de proclamar aquele caminho. E eles prosseguiram e foram presos. Mas logo veio também a libertação. E Deus concedeu cada vez mais ânimo, vigor, poder, ousadia aos apóstolos para continuarem proclamando o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja primitiva, espalhada por toda parte, ela aproveitava essa mesma oportunidade para ir aos quatro ventos da terra pregando o Evangelho, é o que nos narra Atos capítulo 8. As coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Essa é a tônica do testemunho bíblico. É isso que nós percebemos no enredo das Escrituras, inclusive na vida do apóstolo Paulo, e a igreja de Filipos precisava ter isso em mente. Precisava ter isso bem esclarecido na sua mente. Pode passar. Mas o Evangelho, em segundo lugar, ele também estava progredindo entre os soldados romanos e demais pessoas ligadas de alguma forma ao Império Romano. Versículo 13, olha comigo. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo cita de maneira específica aqui a sua situação de cadeias. E essa expressão ela é repetida pelo menos 3 vezes aí até o versículo 18. Versículo 13, versículo 14 e versículo 17. Paulo cita as suas cadeias, é a mesma palavra na língua original. E se Paulo ele estava nesse momento tendo que usar literalmente correntes nos seus pés, como era o costume daquela época, o padrão militar naquela época, ou se ele estava falando aqui de alguma maneira metafórica para a restrição de liberdade que estava sobre ele, nós não sabemos ao certo. Mas o que nós podemos afirmar é que Paulo sabia o real motivo das suas cadeias. Paulo sabia, estava bem claro para ele por que ele estava preso, o porquê da sua prisão, o motivo da sua prisão. Aquelas eram cadeias em Cristo. Paulo estava preso por conta de Cristo, por causa do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, na verdade, era um prisioneiro de Cristo. Ele não era um prisioneiro de César. Isso é importante. Paulo não estava preso por causa de César. Paulo estava preso por causa de Cristo. O poder do Império Romano estava a serviço do poder do Evangelho. Toda a estrutura imperial, inclusive a sua tropa militar de elite, que aí é descrita como a guarda pretoriana, estava sendo instrumentalmente utilizada para que o Evangelho pregado pelo prisioneiro de Cristo, o apóstolo Paulo, fosse conhecido entre os próprios soldados. Entre os próprios soldados da guarda pretoriana, da tropa de elite do imperador. Mas não somente pelos soldados. Várias outras pessoas que estavam a serviço daquele império, de alguma forma, também estavam sabendo da prisão do apóstolo Paulo. Todos os demais agentes de todo aquele aparato imperial sabiam que aquele prisioneiro era um prisioneiro em Cristo, por causa de Cristo. Todos os alistados, a principal tropa militar romana, sabiam que Paulo era um verdadeiro combatente de Cristo. Ele sim era o verdadeiro soldado naquela ocasião. Ele sim estava servindo ao verdadeiro rei naquela ocasião. Não a guarda pretoriana, mas o apóstolo preso em cadeias por causa de Cristo. Como diz Costa, a estratégia do Espírito Santo ela foi inusitada aqui. Usar a prisão do apóstolo Paulo para que ele ganhasse pessoas que não seriam alcançadas de outra forma. Tudo começa com o grupo menos provável de se alcançar.
Paulo foi forçado a manter convívio estreito com a tropa de elite do imperador. Nós podemos estar certo, diz ele, de que nas visitas que o apóstolo Paulo recebia, suas conversas, suas orações, elas eram ouvidas pelos soldados romanos. Como Paulo conseguiria uma oportunidade como essa, a não ser por meio das suas cadeias? Você já pensou? Como Paulo poderia fazer com que o evangelho ele chegasse aos ouvidos de vários componentes daquela guarda de elite, se não fosse pela sua própria prisão? Provavelmente ele jamais conseguiria isso. Hansen aponta que o foco de Paulo em Cristo fez dele um especialista em reenquadrar sua experiência de modo que o negativo se tornasse positivo. Suas correntes poderiam facilmente ser vistas como um fim trágico para um homem que tinha uma carreira tão brilhante pela frente. Uma restrição a um apóstolo talentoso e uma injustiça ultrajante contra um cidadão romano. Paulo era cidadão de Roma. Mas, em vez de ser levado por suas correntes a uma perspectiva negativa, Paulo usou essas mesmas correntes para levar os guardas ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ele valorizava de fato as suas correntes como uma evidência de que ele estava unido ao Senhor Jesus Cristo. Estar preso para Paulo por causa de Cristo era o seu maior privilégio. Ele via as suas correntes como uma realização da sua maior ambição, ou de uma das suas maiores ambições, que era de conhecer e participar dos sofrimentos do próprio Senhor Jesus Cristo. Capítulo 3, versículo 10, aí de Filipenses, Paulo diz: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. De fato, Paulo queria participar de alguma forma dos sofrimentos de Cristo. Sofrer por conta do evangelho era um prazer, um privilégio para o apóstolo Paulo. A perspectiva de Paulo era divinamente orientada. Não era uma perspectiva meramente humana. Esse é o ponto aqui. Mas em terceiro lugar, pode passar aí, por favor. O evangelho ele estava progredindo na vida de muitos irmãos em Cristo, que testemunham do evangelho com coragem cada vez maior. Versículo 14, versículo 15 e 16 também. Diz assim, Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Olha a parte B do verso 15. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Verso 16. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Deus estava usando de maneira instrumental a situação do seu servo para o próprio Deus fazer com que os demais servos fossem motivados, chacoalhados na sua fé, para que eles testemunhassem cada vez mais do Evangelho em Roma. Lô e Nida, eles dizem que o Senhor é a base dessa confiança e a base da esperança desses irmãos. Eles estão mais confiantes por causa do Senhor, ou até mesmo por conta da agência. O Senhor fez com que eles ficassem de fato mais confiantes. Deus agiu no interior desses irmãos, dos crentes em Roma, e ele utilizou de fato a prisão do apóstolo Paulo para que isso acontecesse. O sentido, ele é simples aqui. Pelos laços de Paulo, os irmãos tiveram a sua confiança no Senhor fortalecida. Paulo já disse que as prisões dele
se manifestavam em Cristo, por conta de Cristo. Isso era um motivador para aqueles irmãos. Quando eles olhavam para aquela situação e tendo a ação de Deus no interior deles, a consequência disso foi ousadamente proclamar o Evangelho. Aqueles que estavam meio temerosos de abrir a boca, anunciar o Evangelho em Roma, por conta da perseguição, da restrição de liberdade, da morte, eles tiveram tamanha ousadia, porque o Senhor agiu no coração deles, usando instrumentalmente aquela prisão, a prisão do apóstolo Paulo. O fato é que as correntes que prendiam Paulo libertaram outros para falar a palavra de Deus. As correntes humanas que estavam privando o servo de Deus de se locomover, quebraram correntes de medo nos corações daqueles que estavam em Roma. Quando os crentes ouviram que Paulo usou suas correntes como uma oportunidade para expressar a fé no Senhor Jesus Cristo, até mesmo para a guarda do palácio, eles se sentiram encorajados, animados a proclamar Cristo sem medo, mesmo quando poderiam ter sido intimidados a ficar com a boca fechada. Isso não aconteceu. O Evangelho estava progredindo na vida desses irmãos. E a alegria que nós percebemos no versículo 18, ela de fato é real. Paulo de fato podia se alegrar com toda essa situação por conta da maneira que ele enxergava toda a sua vida e aquilo que estava acontecendo com ele. O que nós podemos perceber na vida do apóstolo Paulo é alguém para quem o Evangelho é maior do que o seu papel pessoal em fazer esse Evangelho conhecido. Paulo não podia ir para a Espanha. Paulo não poderia receber o apoio financeiro daquela igreja e ir para onde ele queria. Mas esse não é o ponto em Paulo. Paulo queria que, de qualquer forma, por qualquer pessoa, o verdadeiro Evangelho em Cristo fosse anunciado. Era isso que o apóstolo Paulo queria. E, de fato, aí, Deus usou essas correntes como um meio para estimular esses irmãos. Foi exatamente dessa maneira que Deus conduziu todo o processo. Por fim, quarto lugar, pode passar. O Evangelho estava progredindo por meio da vida de pessoas que pregavam o Evangelho por motivos pecaminosos. Versículo 15, parte A, e o versículo 17. Olha comigo. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Verso, ou contenda, poderia ser traduzido. Verso 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Irmãos, ao olharmos para esse texto com cuidado, nós podemos chegar à conclusão de que realmente jamais entenderemos certas coisas. Nossa limitação como pecadores, como seres humanos, finitos mesmo, não nos permite ultrapassar determinadas fronteiras. Mas Paulo era espetacular. Não por conta dele mesmo, mas pelo fato de Deus o ter escolhido para determinadas percepções. E, consequentemente, para ele ser um veículo de informação, de ensino, de instrução, tanto para a igreja do seu tempo, mas também para as igrejas que o sucederam. Divinamente orientado, Paulo conseguia analisar nuances que extrapolam a nossa sensibilidade comum. Pense comigo, como é que você vai analisar se alguém está pregando o Evangelho por motivos pecaminosos? Foge do nosso poder de percepção, na maioria das vezes, pelo menos. Mas Paulo aqui, divinamente orientado, Paulo sabia que havia pessoas naquela cidade, na capital do império, que estavam pregando Cristo
por qualquer outro motivo, menos para realmente promover a glória de Cristo. Para realmente fazer com que o evangelho se espalhasse, progredisse. E como bem lembra Costa, todos queremos ter visibilidade. Lutamos para ser vistos, amados e honrados. Sempre haverá no mundo homens que entenderão que o universo das instituições religiosas é plataforma mais disponível e segura para a sua promoção e ascensão social. Eles não podem ser considerados falsos profetas, mas sim falsos amantes do Senhor Jesus Cristo, falsos amantes da causa de Cristo. E Paulo ele não permitia que o seu coração ficasse adoecido por causa desses homens. Ele também não estava atacando o ministério desses homens. Deus estava usando a ânsia por autopromoção dessas pessoas para salvar eleitos. O ponto aqui é que essas pessoas não estavam pregando um falso evangelho. Se eles estivessem pregando um falso evangelho, Paulo teria combatido, como ele fez aos Gálatas. A ideia aqui é que o evangelho estava sendo de fato pregado. Mas pasme, por motivos egoístas, por rivalidade, por inveja, por autopromoção, por discórdia, querendo causar de alguma forma tristeza ao apóstolo Paulo. Pense comigo que o apóstolo Paulo nessa época já era bem famoso. E essa igreja em Roma não havia sido fundada por Paulo. Apesar de ele ter enviado uma carta, Paulo não fundou essa igreja. Paulo queria ir até lá, receber uma oferta, uma ajuda para que ele fosse para a Espanha, mas ele não tinha fundado a igreja. Ali já havia liderança estabelecida. E Paulo chegou lá, mas Paulo chegou lá sem pompa. Paulo chegou lá sem holofotes. Paulo chegou lá aprisionado. Essa talvez foi a melhor oportunidade que essas pessoas tiveram para dizer: esse homem não vale a pena ser seguido. A pregação dele não é a melhor. E para autopromoção, eles começaram a pregar Cristo ortodoxamente, fielmente, pelo menos no seu exterior, mas interiormente possuídos por sentimentos facciosos, de inveja, de ambição. Paulo, ele nos apresenta um grau de amadurecimento na sua perspectiva diante da atuação soberana de Deus muito elevado. As motivações pecaminosas de alguns eram ferramentais nas mãos de Deus para atingir os seus propósitos, para que de fato o evangelho avançasse. E Paulo, verso 18, pode ler comigo: todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Paulo não estava preocupado, primeiramente, com as intenções dos que pregavam o evangelho. Ele sabia quais eram. Ele já havia detectado. E ele já estava informando que algumas pessoas ali estavam pregando o evangelho de maneira pecaminosa por conta das suas motivações. Mas essa não era a preocupação primária do apóstolo Paulo. Paulo estava preocupado primeiramente com a integridade da mensagem do evangelho que estava sendo anunciada. Cristo estava sendo pregado. E o de qualquer modo aqui não traz a ideia de relaxadamente, de maneira despretensiosa. Não. De todas as formas, Cristo estava sendo pregado. Mesmo por pessoas que tinham motivações facciosas, invejosas, ambiciosas. Mas, por outro lado, alguns, por amor, também estavam pregando o evangelho. Interessante que o comentarista Gordon Fee coloca esses versículos como um quiasmo. Paulo faz de maneira estilística uma comparação no versículo 15 e 17. E entre o versículo
15 e 16, na parte B, ele também faz uma comparação entre duas classes de pessoas. Aqueles que estavam pregando a Cristo por inveja e aqueles que estavam pregando a Cristo por amor. E como todo bom quiasmo, essa parte central é a mais importante. É a mensagem mais importante. A despeito das motivações pecaminosas, pessoas sinceramente têm pregado o Evangelho. E de qualquer forma, o Evangelho tem progredido. O Evangelho tem avançado. Paulo, de fato, ele conseguia se alegrar com isso, mesmo que alguns quisessem, de fato, lhe causar tristeza. Paradoxalmente, a prisão de Paulo era motivo de alegria para ele. Pois ele estava naquela situação, não por causa de César, mas por causa de Cristo. Que aplicações práticas nós podemos tirar de toda essa passagem para as nossas vidas? Eu queria alistar aqui algumas rápidas. Queria a sua atenção ainda comigo, por favor. Primeiramente, qual a principal causa que nós estamos envolvidos? Qual a sua principal causa? Em que você está gastando a sua energia, o seu tempo, o seu dinheiro, as suas forças? Quanta energia, tempo, dinheiro nós temos dispensado a essa causa? Para o apóstolo Paulo, a principal causa da sua vida, onde liberdade e aprisionamento convergiam, era a causa do Evangelho. Se o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo estava avançando, independentemente do que ele tivesse que sofrer, ele estaria genuinamente alegre. Porque essa era a principal causa dele. Mesmo que percamos os nossos empregos, sejamos humilhados no ambiente escolar, universitário, tenhamos a nossa liberdade física ou de expressão tolhida, pessoas que tanto amamos nos desprezem, ainda assim, nos alegraremos com o progresso do Evangelho? Quando for exatamente por conta dessas situações que ele irá avançar? Em Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis, ele chama determinado tipo de cristianismo, onde as doutrinas difíceis são deixadas de lado e Deus ele é encarado como um bom Deus distante no céu, onde as coisas na terra vão bem e obrigado. Ele chama esse cristianismo, que se tornou uma frase célebre, de cristianismo água com açúcar. E o nosso cristianismo, ele não pode ser esse tipo de cristianismo. O nosso cristianismo deve florescer em meio às lágrimas. O nosso cristianismo deve florescer em meio às dores. O nosso cristianismo deve florescer em meio às perdas. São nesses momentos que o seu e o meu cristianismo deve florescer. E aí nós entramos na segunda aplicação, o papel do sofrimento na concretização dos planos de Deus. Leia a Bíblia e você constatará rapidamente como, quanto mais o povo de Deus sofre, mais ele se aproxima de Deus. Quanto mais o povo sofre, mais o Evangelho avança. Terceiro lugar, onde está a nossa real alegria? A de Paulo estava em algo e alguém que não dependia das circunstâncias da sua vida. Capítulo 4, a partir do versículo 10, diz o seguinte: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes,
mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quarto e último lugar. Quantas pessoas, preste atenção nisso, por favor. Quantas pessoas têm sido impactadas e impulsionadas por Deus porque veem em nós a maneira adequada com que enxergamos as coisas que acontecem conosco. Pense na situação mais trágica da sua vida. E pense como você respondeu a essa situação. E pense na oportunidade que você teve de testemunhar para os que viam essa situação, de como você encarava aquilo tudo. Qual a sua percepção? A percepção do apóstolo Paulo é que, em meio a todas essas coisas, elas estavam contribuindo para o avanço do Evangelho. Quantas oportunidades de testemunhos formidáveis nós desperdiçamos porque estamos com a visão míope e não conseguimos compreender a mão do tapeceiro trabalhando ininterruptamente na sua obra de tapeçaria. Como compôs João Alexandre na música O Tapeceiro, também muito conhecida na voz do Estênio Márcios, ele diz, e eu encerro com essa música: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo, traça voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecido de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores, nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu uma nova perspectiva. Pela graça do Senhor, nós podemos enxergar a vida de uma maneira completamente diferente. Isso é obra do Senhor. Por favor, faz essa igreja entender isso. A enxergar todos os momentos da nossa vida como uma oportunidade de fazer com que o teu nome, na pessoa do teu filho, na mensagem do Evangelho, avance cada vez mais, para a tua honra e para a tua glória. Que essa mensagem possa ser aplicada e replicada cada vez mais em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém.